mistério de tudo, é a palavra que Deus deu para a gente, é a nossa espada, é o nosso escudo, é isso que a gente vai lutar contra as hostes dos inimigos. Ei, nessa noite o diabo não tem poder sobre a sua vida, que a palavra do Senhor está sendo pregada nessa noite, e aquele que recebeu, levanta a mão e dá glória a Deus, que nessa noite isso aqui vai te abençoar. É tudo pela palavra dele. Aquele menino tinha tanta fé que ele tinha 5 pedras para 5 gigantes. Ele pensou, quem sabe ele pensou no seu pensamento e falou assim: ei, se eu derrubar um e os 4.000 vão derrubar tudo pela mesma forma, que eu tenho fé, que aquele que me chamou é o maior de tudo. Aquele que me chamou, na palavra dele diz que a terra é onde que ele põe os seus pés, que a concha da sua mão é onde que pega todas as águas do oceano. Também a palavra dele diz que quando ele fulminou Sodoma e Gomorra, ele não quis, ele fulminou aquela cidade, ele tem poder para destruir terra, nação, para a sua vida. Aonde que tem um justo, ele vai lutar, por causa que é aquele justo que está lutando pela palavra dele. E tem muitas pessoas que não acreditam no Deus que você serve. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, senta e não quer saber mais de nada. Eu vou ouvir o irmão, entra no ouvido e sai pelo outro. Nessa noite Deus fala para ti: ei, é a palavra que Deus fala, não é profecia, não é cura. Tem muitos irmãos que vêm para a igreja para receber profecia. Não, é a palavra que liberta, amado. É a palavra que leva para o céu. Se você está vindo para ouvir um missionário te profetizar sobre a sua vida, está enganando e volte. Deus está aqui para não levantar estrela, mas sim pode levantar qualquer um para pregar a palavra dele. E Deus fala mais para ti, amado: vem para a igreja para buscar a palavra dele. Não vem atrás da igreja atrás de profecia, não vem para a igreja atrás de cura, vem para a igreja ouvir a palavra dele que vai libertar sua vida. Aquele menino derrubou o gigante. E quem disse que aqueles 4 gigantes desceram? Ficaram com medo. Por quê? Que viu o poder de Deus na vida dele. Não estou entendendo. Preste atenção. Seus inimigos vão ter que ver a unção de Deus sobre a sua vida. Mas, missionário, meu inimigo não é espiritual e nem carnal. O meu inimigo é minha despensa está vazia. Não tenho dinheiro para nada, amados. O seu inimigo, o imigrador, o contador, todos esses demônios do inferno que estão querendo tardar a sua vitória, vão ter que ver o seu rosto resplandecendo. Mas, missionário, me deu um espaldo bíblico que o meu rosto resplandece em Êxodo. Capítulo 17 diz que quando Moisés desce do monte, que orou para o Senhor, o povo de Israel, que era pecador, não conseguiu enxergar o resplandecimento do rosto de Moisés e pediu para Moisés cobrir o seu rosto com um pano. Nessa noite o inimigo vai ter que ver o seu rosto brilhar. Todos esses demônios do inferno vai ter que se afastar quando você entrar. Você vai entrar na sua casa, eles vão correr, porque aqui Deus está te dando uma virtude dobrada de Elias. Deus está fazendo um grande milagre na sua vida. E todos aqueles que estão contra você vão ter que ver o resplendor do seu rosto e vai ter que ver a glória de Deus sobre a sua vida. Vão ter que ver Deus te honrar, vão ter que ver Deus fazer um grande mover na sua vida. Escute, a segunda unção se encontra em 2 Samuel, capítulo 2, verso 4, que quando Davi foi clamado rei de Judá, Judá era uma das 12 tribos de Israel. Todo mundo sabe que quando o rei Saul, ele morreu, tinha um filho do Saul que estava vivo, e todas as tribos ficaram unidas com o filho do rei Saul, e Judá foi aquela que teve o discernimento de Deus, e falou: Davi, venha por você, todo Israel pode estar adorando o filho do rei Saul, mas nós queremos que você seja o rei de Judá. Que ele foi ungido de novo por aquele povo. Mas, missionário, qual é o tema que você dá nessa unção? O tema que Deus fala: Deus vai tirar toda a perseguição da sua vida. Mas, missionário, eu não entendi nada, presta atenção. Quando Davi foi ungido, quando Davi derrotou Golias e foi conhecido, e saiu do anonimato, foi conhecido pelo todo o povo, o rei Saul, com uma promessa dele, deu a sua filha Mical como esposa dele, mas esperou Davi atingir uma certa idade. E nesse tempo Davi foi um general do exército do rei Saul. E passou um momento que o povo
de Israel via a diferença naquele menino que virou um grande guerreiro. E viu que Deus estava com ele. E o povo começava a cantar: ei, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E Saul ficava indignado e querendo saber, mas quem é esse menino? E Saul sabia que Samuel tinha ungido alguém. O que ele tentou fazer? Tentou fazer de tudo para destruir a vida de Davi. Segundo o estudioso, diz que Davi passou equivalente 3 anos fugindo do rei Saul. Teve um momento que a minha Bíblia, a sua Bíblia fala que tem muitos pregadores que vêm e pregam aquilo que ouvem. Para você ter uma ideia, Saul não estava dormindo quando o Senhor deu Saul para Davi. Sabe? Agora, missionário, por que o Davi cortou justamente a capa de Saul? O que eu aprendo de capa? No livro de Mateus relata uma história de um cego chamado Bartimeu. O nome dele não é Bartimeu, o nome dele é filho de Timeu. Se você ouvir um pregador dizendo que o nome dele era Bartimeu, está errado. Que no hebraico fala que Bart significa filho de Timeu. Então se você ouvir alguém dizendo que o nome do cego era Bartimeu, está errado. Então, aquele cego, filho de Timeu, estava na beira do caminho. O que ele tinha sobre seus ombros? Uma capa. E essa capa era do seu pai, que era um príncipe da sinagoga. Por que ele estava cego? Não, tem muitos pregadores que falam que ele nasceu cego, está errado. Por causa que a palavra e a minha Bíblia, a sua Bíblia fala, que ele fala para o Senhor: Senhor, eu venho a me tornar ver. Eu venho a tornar a ter visão. Se ele fala que eu venho a tornar a ter visão, é sinal que ele enxergava. Então se ele enxergava, ele não nasceu cego. Então aquele homem constituía no seu ombro a capa que era do seu pai. Por que ele ficou cego? Que o seu pai era um príncipe da sinagoga, que segundo os estudiosos, não está na Bíblia, isso é coisa de estudiosos, fala que o pai dele era um grande príncipe da sinagoga. E vieram homens tentando destruir o ministério dele. Queria fazer coisa errada e seu pai não queria. Amou a palavra do Senhor. Pegou seu único filho, colocou numa cadeira e disse assim: se você negar seu Deus, nós vamos furar os olhos os 2 olhos do seu filho. E aquele homem não negou a Deus. Então o que eles fizeram? Furaram os 2 olhos daquele menino e mataram seu pai. E a única coisa que ele tinha do seu pai era a capa do seu pai. De repente ele estava no meio do caminho, sabendo que Jesus ia passar. Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Davi viu aquele cego. E quando ele falou assim: o que você quer que eu faça? Mestre, que eu venha me tornar a ver, que eu venha tornar ter a visão, igual diz algumas traduções. E ele falou assim: ei, levanta, que a sua fé te salvou. E aquele cego pega e joga a sua capa. Por que a sua capa? Naquele período, segundo o estudioso, diz que todos aqueles que tinham uma enfermidade tinham uma capa que era diferenciada. Dizia: ó, aquele cara é cego, que a capa diz dele que é cego. Aquele cara é coxo, que a capa dele diz que é coxo. Mas aquele cara que era enfermo era o único que não tinha a capa identificando a doença dele, mas sim tinha uma capa do príncipe da sinagoga. Ele podia estar enfermo, ele podia estar no fundo do poço, mas ele ainda tinha um orgulho dentro dele: eu sou filho de Timeu, eu sou filho de Timeu, o meu pai é um príncipe da sinagoga. E quando ele tornou a ver, a primeira coisa que ele jogou para trás foi a capa, que é a capa do orgulho. Também aprendo sobre capa. Quando Elias e Eliseu, quando Elias foi levado para o céu, desceu a capa para Eliseu, que é a capa da unção, que é a capa da virtude, aquilo que Eliseu mais gostaria de ter. E o que eu aprendo sobre essas 2 capas? Ei, primeiro você tem que jogar a capa do orgulho para fora e colocar a capa da unção. Ei, joga a capa do cego Bartimeu fora e coloca a capa de Eliseu sobre você. Deus está mandando: retire todo o orgulho, joga fora essa capa do orgulho e revisa de novo a vez que é unção. E a capa do rei Saul, presta atenção nessa introdução. A capa do rei Saul, quando ele perdeu um pedaço da sua capa, representava que ele estava perdendo o reinado para Davi. Ei, quem não tem capa, não tem majestade. Ei, lembra quando a mulher do fluxo de sangue, o que ela pegou? Pegou na ola de Jesus. É na ola que está no segredo. Jesus tinha ola porque ele era rei. Saul não tinha ola porque ele não era